Amém, glória a Deus. Juniores pode subir lá, adolescentes também. Eles vão ter um tempinho mais curto para que os adolescentes também participem. Eles não vão participar da ceia ceando, mas aprendendo. Daqui a pouco eles já estão no caminho do batismo, então vão aprendendo sobre a ceia. E tem um deles que já foi batizado, toma a ceia junto com a gente. Então, nesses dias de ceia, os juniores e adolescentes, né, eles vão ter uma aula um pouquinho menor, né, porque eles sobem depois do louvor, e hoje ficaram um pouquinho para ver a apresentação da Lolo, mas eles vão descer, né? O Felipe, aí que já foi batizado, vai tomar com a gente, mas para que eles possam participar e conhecer e conhecendo, e daqui a pouco já estão no caminho do batismo também, né? E a gente tem que não só ensinar a criança, mas ensinar o junior, o pré-adolescente, o adolescente, o caminho que eles devem andar. Né? Nem sempre eles vão estar conosco toda a jornada cristã, mas que eles possam, o tempo que estiverem aqui, aprender da palavra, aprender dos sacramentos, né? Aprender da doutrina e aprender aquilo que eles necessitam para uma vida próxima do Senhor. Amém? Então isso é importante para nós. E se aprende muito numa igreja pequena, numa igreja média, né? Principalmente com os irmãos, o testemunho. Então a importância disso, meus amados, de vocês também, né? Sempre conversarem aí com as crianças, sempre conversarem com eles, ajudarem no processo de serviço, né? De serviço. Hoje muitos de nós, eu até publiquei essa semana, muitos de nós desistem fácil. Muitos de nós para fácil de servir, tá? Eu lembro quando eu cheguei na Igreja Nazareno, era o meu primeiro ano. Era o meu primeiro ano na igreja. E eu encontrei alguns ministérios. Eu falei, como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar aqui na igreja? E a igreja central ela tinha três cultos no domingo. E aí eu perguntei, pastor, primeiro eu perguntei que eu queria estudar mais. Queria fazer o seminário, queria estudar mais e queria aprender mais da palavra. Ó, a pastora Carmelo está refazendo, né? Ela fez o seminário já do Verbo da Vida, está fazendo agora, continuando o seminário Nazareno. Então, todos aqueles que querem aprender, tem não só o seminário, às vezes tem hoje tem o CIBIM, antes tinha um curso que fazia um ano. Isso é disponibilizado pelo distrito, né? Acho que era o CIBIM, que depois se transformou no seminário. Mas era um curso de aprendizado de um ano, né? Ele retomou esse último ano para você aprender. E lá, ali na Igreja Central, a gente tinha o ILA, né? De líderes de adolescentes. Acho que é Instituto de Líderes de Adolescentes. E a gente fazia o ILA e fazia também o grupo Busca, que era um grupo de oração, né? Dentro do adolescente. E além disso, o pastor Geraldo também dava um curso de discipulado para nós. Então a importância do aprendizado. E eu falei sobre serviço. Daí, nesse primeiro ano, 6 meses, eu falei, pastor, como que eu posso servir? Né? Eu já trabalhei, eu estava com 18 anos. Eu falei, já trabalhei, pastor, eu trabalhava aqui no centro. Né? Todas as cartas de um grupo cristão, eu preparava todas as cartas para mandar para todos os mantenedores e tal. Ele falou, passa uma vez por semana aqui na igreja, você me ajuda aqui com alguma coisa. Aí o dia que eu estava livre, normalmente era quinta ou sexta, passava na igreja. E daí ele já me chamou para a primeira viagem missionária. 6 meses que eu estava na igreja, ele me chamou para a viagem missionária. Falou, você vai ser responsável, né, por toda a bagagem nossa. Seu primeiro ministério, carregar bagagem, né, carregar mala. E depois ele me apresentou o Guilherme. Não sei se vocês lembram, o tio Bola. Depois ficou tio Bola, né? É marido de cabelo de fogo. Você lembra o nome dela? Pescadores de crianças. Mas na época ele era quem cuidava da mídia da igreja. Ele que filmava todos os cultos. E daí ele falou, não, e eu
trabalhava com informática, ele falou, não, vem trabalhar e nos ajudar. Só que ele falou, aqui ninguém trabalha se não vier na escola dominical da mídia. Aí eu falei, mas eu frequento de adolescente também. Então eu falei, então você vem uma na da mídia e uma na adolescente. Uma da mídia e uma da adolescente. Aí você vem. E como tinha 3 cultos, um desses cultos, você vai assistir um culto e um outro culto você vai doar para o serviço para servir a Deus. E assim foi, meu amado, servindo até hoje, né? Então a gente tem sempre algo que pode falar. Quando eu falei assim de servir com o Ministério de Mulheres, as mulheres aqui, tem sempre algo que a gente pode fazer. Hoje a gente pode fazer algo de casa, hoje a gente pode fazer algo preparando, hoje a gente pode fazer organizando, né? Eu participo já hoje do Ministério de Louvor, eu posso organizar, ajudar. Eu participo lá do Ministério de Crianças, eu posso ajudar. Eu participo aqui, a gente sempre fala, né? O Serjão deu apoio aí pro Clodoaldo quando ele estava fora, mas pode ter mais gente recebendo pessoas, sabe? O serviço, né, na igreja é importante e ele depende dos irmãos, né? A gente vai servir um pouco como pastor, como líder, mas o grande trabalho da igreja é feito sempre pela igreja. O grande trabalho de crescimento, de trazer pessoas, de discipular pessoas, né, de acompanhar pessoas, é feito por vocês. E a importância de vocês no crescimento da igreja, de convidar uma pessoa, acompanhar ela, até que ela caminhe no batismo e ela sozinha caminha, né? E está apoiando um ao outro, sendo o suporte um do outro e não desistindo, né? Daqui a pouco eu já não servia mais na mídia, daqui a pouco eu já estava liderando grupos, né? Ontem eu estava lá, ontem eu estava lá no derby, né? E eu lembrei que às vezes alguns jogos da ponte eu assistia de um prédio que era atrás do campo da ponte. Por quê? Sábado à tarde eu dava um estudo bíblico lá, né? A cada 15 dias, acho que era a cada 15 dias, eu dava um estudo bíblico, e às vezes alguns era no horário do jogo, né? A gente terminava o estudo e ia para a varanda assistir o jogo da ponte, né? Então são coisas para servir, né? Então sempre a gente pode servir. Encontre algo na igreja para servir e sirva ao Senhor com dedicação, sirva ao Senhor com esmero, sirva ao Senhor, né, apoiando, como fizeram aqui esses discípulos, né? Aqui eu vou continuar aquela mensagem. Nós paramos no verso 16 e 17 e capítulo 9 de Mateus. Não sei se você lembra, algumas semanas atrás eu preguei sobre segue-me, né? E viva os milagres. Só que eu não falei nada sobre viver os milagres do Senhor. E em Mateus capítulo 9, verso 18, continuando aquela mensagem, né? Nós lemos daquela vez do 9, né, até aqui o 17. E agora do 18 em diante, continuando, né, essa mensagem, mas falando agora de viver os milagres. Como que eu posso viver? O pastor Lázaro falou aí, né, no momento do ofertório, que ele viveu milagres na área financeira, na prosperidade. Eu sempre gosto, né, quando fala de Josué, ser próspero e bem-sucedido. Não é ser próspero e bem-sucedido como o mundo é, mas é de acordo com os princípios de Deus. Os princípios de Deus. Na escola dominical hoje nós estamos falando sobre uma vida de santidade e sobre uma vida de verdade. Quando nós somos chamados a viver ao lado de Cristo, nós somos chamados a viver a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos chamados a viver uma vida sem hipocrisia. Não é uma vida que eu vivo a semana do jeito que eu quero, aí eu venho na igreja domingo pedir perdão. Não é essa vida. Eu venho domingo celebrar a Cristo, porque eu vivo durante a semana, né, como um imitador do Senhor. Eu vivo como alguém que resplandece a luz de Cristo em todos os lugares, né? E aqui eu venho celebrar junto com os irmãos que celebram a vida. Aqui, verso 18, capítulo 9, verso 18 do Evangelho de São Mateus, diz assim: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia.
e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E iam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é santa, a tua palavra é bendita, a tua palavra é poderosa. Pedimos que de maneira especial o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa palavra de fé, de milagre, tocando as nossas vidas. Senhor, o Senhor é o nosso Pai, Pai celestial. Nesse mês que nós celebramos o Dia dos Pais, que nós possamos também celebrar, Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas. Um Pai que nunca se esquece dos teus filhos. Um Pai que invade o nosso coração para transformar. Um Pai que nos ajuda, Pai, a olhar para as nossas falhas com amor e misericórdia. Um Pai que nos ensina o caminho, mesmo muitas vezes as nossas atitudes não sendo condizente com aquilo que a gente fala. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a caminhar e viver esses milagres na nossa vida. O adorar, ir contra a maré, crer quando ninguém mais crê. Ali já estavam pessoas tocando as canções que celebram a morte, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Derrame sobre nós a tua presença, em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui fala que enquanto Jesus falava essas coisas, Jesus tinha falado sobre seguir, tinha falado sobre os odres e o vinho, Jesus tinha falado sobre o jejum, né? Jesus ali tinha falado que ele preferia, né, do que sacrifícios, a misericórdia. E agora esse chefe que já tinha ouvido tudo isso e visto, né, a presença de Jesus, chega nele e quer fazer um pedido. Mas ele não faz o pedido logo de cara. A primeira coisa que ele faz, ele adora. Ele adora. Ele adora. Diante de um Deus santo, os nossos pedidos não são mais importantes do que adorar a Deus. Diante de um Deus poderoso, que pode solucionar qualquer um dos nossos problemas, hoje ou depois da morte. Lázaro experimentou isso. Qualquer um. Diante de um Deus assim, a única coisa que nós temos a fazer é adorar. Ele tinha um pedido grande. Ele tinha algo muito especial. Que talvez fosse para ele a coisa mais importante da vida. A sua filha. Temos pessoas que para nós são mais importantes. Mas ele encontrou alguém mais importante.
Ele encontrou alguém que é capaz de dar a vida. Ele encontrou alguém que é capaz de restaurar qualquer coisa nessa terra. E diante desse Deus, a primeira coisa que ele fez foi adorar. Fala que esse homem que estava em busca de um milagre, dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Nós podemos estar com necessidades, nós podemos estar com problemas, nós podemos estar com perdas irreparáveis, mas diante de um mestre santo, real, verdadeiro, vivo, o nosso papel é adorar. Quando Ana o adorou, o milagre chegou à sua casa. Samuel chegou. Sabe, às vezes nós não entendemos. A gente tem pedidos gigantescos diante do Senhor. E cada um tem a sua tristeza, a sua necessidade, a sua angústia, a sua ansiedade, o seu problema. Mas quando chega diante de Jesus, chega para adorar. Ele vai trazer solução. Ele vai trazer milagres. Ele vai trazer bênçãos. Ele vai realizar aquilo que você precisa. Ele vai cumprir os propósitos dele nessa terra. Não é porque você pede. É porque ele é Deus. Ele é Pai. Vós que sois pais, né? Não é isso que fala? Sobre os pais. E muitas vezes nós podemos dar coisas, mas Deus tem muito mais. Tem muito mais para dar. Mesmo quando ali havia uma canção de morte, Jesus trouxe vida. Porque alguém o adorou. Porque alguém o buscou. Porque alguém teve fé. Olha o que ele fala. Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem. Impõe a mão sobre ela e ela viverá. Diante de alguém que acredita, Deus realiza. Diante de alguém que crê, Deus cumpre. Sabe? Um chefe que reconhece a autoridade e reconhece quem é Deus. Ele era alguém que tinha pessoas abaixo dele. Ele era alguém que dirigia algo. Ele sabia o que era uma palavra de ordem. E ele chegou diante desse Deus e falou para ele. E Deus fez o quê? Realizou. Sabe? Ele era um chefe de uma sinagoga local. Como Jairo. E ele experimentou o milagre. Primeira coisa, para nós seguirmos a Cristo e vivermos o milagre, é adorar. Adore. Não importa o momento que você está, adore. Adore. Eu acho que era uma música do Marquinhos Gomes que falava isso. Adore. Não pare de adorar. Não pare. Deus vai realizar. Deus vai cumprir. Deus vai fazer. E outra coisa, crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a palavra que Deus está falando isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Ele creu, ele acreditava. Ele declarava com os seus lábios: eu sou alguém que tem autoridade. A minha filha faleceu, mas vem e põe a mão sobre ela e ela viverá. Ela viverá. Sabe? A gente precisa crer mais. A gente não pode viver uma vida cristã sem fé, sem milagres, sem o Espírito Santo, sem o agir de Deus na nossa vida, vivendo como os ímpios vivem. Nós precisamos experimentar os milagres. Não são só filmes, né, hoje que falam de milagres, né, do fazendeiro de batata, né, do Mais Que Vencedores, né, daquele outro do milagre da criança, né?
E não são só testemunhos que a gente ouve, não. Eu ouço muito podcast hoje, cristã. Essa semana eu estava ouvindo um podcast sobre os frutos do Espírito. E num deles tinha uma pessoa lá, ele contando a história de uma pessoa que experimentou o milagre do amor. O milagre do amor. Sabe, não conseguia amar. Então a gente pode vivenciar isso. Experimentar os milagres. Vivendo, né, num mundo moderno, vivendo num mundo de coisas muito rápidas, né? Vivendo num mundo que às vezes não tem tempo para descansar, ou vivendo, né, num momento da vida que eu tenho bastante tempo e que eu posso ainda experimentar coisas novas. Tá? Deus pode realizar, fazer você viver milagres, experimentar milagres. Esse Senhor viu um milagre na sua vida. Ele tinha fé de que ia acontecer. Mas parece que Deus ainda vai aumentando a nossa fé, né? Ele no caminho de lá aparece outra pessoa. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando, toca. Toca em Jesus. Em outros trechos da palavra de Deus, fala que Jesus vira e pergunta, né? Quem tocou em mim? E tem até uma frase de um dos discípulos: mas como assim, Senhor? Quem tocou em você? Está no meio da multidão. Está no meio. Todo mundo está te empurrando. Ontem, eu chegando para entrar lá no jogo, lá no débito, lá, trombei. Olhei para assim, era o Serafim. Amigo, esposo da sua amiga, pastora Camara. Aí depois olhei para o lado, o doutor Flávio. Numa multidão, você vai trombando, tocando nas pessoas. Aí, como assim? Não que no campo da ponte tinha uma multidão, não tinha, dá para contar. Dá para contar. Mas ali na entrada, né? Na entrada né? Mas acontece, né? Teve até o gol, né? Eu falei, foi o gol do Elvis. Quem foi Elvis? Não morreu? Não, foi o camisa 10 da ponte, né? É o Elvis, né? O gorduchinho. E ele lá. Mas assim, nesse caminho, num caminho de multidões, o que foi organizado? Né? Muito ruim essa piada. Mas, no caminho da multidão, pessoas trombam em você, pessoas encostam em você. Mas ele sentiu que saiu o poder dele. E o poder de Deus, ele vem para quem tem fé. Alguém que estava ali, que tocou em Jesus, tinha fé. Né? Mesmo que, ele falou assim, mesmo se eu tocasse apenas, encostasse nas vestes de um homem santo, eu seria curado. Tem um outro trecho de Atos que fala que as pessoas seguiam a sombra de Pedro. Tinha uma música que nós cantávamos lá na Argentina que fala isso. Não era somente Pedro, né? Mas era a sua sombra. E pela sua sombra as pessoas eram curadas. As pessoas acreditavam que apenas por passar pela sombra dele eram curadas. Mas não era a sombra de Pedro que curava. Não era Pedro que curava. Mas era o poder de Deus agindo em alguém que tem fé. Agindo em alguém que acredita. Deus realiza. Quando a gente crê em algo e encosta no Senhor. Sabe? Mas pastor Jesus não está aqui. Não. Mas ele está ao alcance da sua fé. Quando eu falo encostar no Senhor, é o alcance da nossa fé. Entrar na presença de Deus de tal maneira que eu consiga tocar a sua orla. Entrar na presença de Deus de tal maneira, né, que através do homem de Deus, a sua sombra cura. Através do homem de Deus, aquele que falava, que não era simplesmente algo, ele passava às vezes do paletó e havia cura nas pessoas.
Falava que, acho que é Finney, que quando ele entrava numa fábrica, as pessoas caíam no chão, tamanho era o poder de Deus que havia naquele homem. Porque era a presença do Senhor. Quando há pessoas de fé e se encontram com a presença do Senhor, o milagre acontece. O milagre acontece. Sabe? Crer no milagre e ter coragem. Eu creio. Eu vou enfrentar dificuldade para alcançar o meu milagre. Vai ter pessoas na minha frente que vão falar, não vá. Talvez tinham pessoas que conviviam com essa mulher fora da cidade, porque pessoas que tinham uma ferida, uma hemorragia, né? Mulheres durante seu período de menstruação, né? E também doentes, enfermos, leprosos, eram considerados impuros, e eles viviam longe, às vezes até com um sininho balançando. E às vezes alguém fala, não faça isso. Aquela mulher tomou coragem de ir ao encontro do homem de Deus, de ir ao encontro daquele que é santo, de ir ao encontro da sua fé. Hoje nós falamos na escola dominical de fazer votos. Quando nós fazemos votos com Deus, cumpra o seu voto. Porque o Deus a quem você crê, Ele pode realizar o seu milagre. Sabe? E às vezes, se você não cumprir, você não vai experimentar o milagre. Se o leproso, que leproso Naamã, se ele não tivesse tomado 7 banhos, se ele tivesse parado no 6º, ele não ia experimentar o milagre. Se ele tivesse falado, não, mas os rios da Síria são muito mais limpos que esses rios aqui, não ia experimentar o milagre. Sabe? A gente precisa ter coragem. A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa crer. No meio da nossa viagem missionária, a gente podia ter desistido em alguns momentos. Fala, não, aqui está um ambiente de medo. Eu não vou mais. Vou parar aqui também. Pode ir. Não vou mais fazer. Não, hoje eu vou ficar aqui. Não. É perigoso. Eu não vou experimentar os milagres. Eu não vou ver a fé de outras pessoas. Eu não vou ver pessoas nascerem. Eu não vou vivenciar aquilo que Deus tem para minha vida. Sabe? Eu preciso ter coragem. Às vezes enfrentar o preconceito. Ela enfrentou o preconceito. Ela enfrentou o perigo de morte. Ela podia ser apedrejada. Viva. Mas ela foi lá. Ela falou, fui eu. Jesus voltando, vendo, disse. Né? Porque dizia consigo mesmo, se eu tocar, ficarei sã. Jesus voltando, vendo, disse, tem bom ânimo, filha. Ele não falou para ela, a tua fé te curou. Ele falou, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Às vezes a gente vai buscar a cura. Mas Deus tem mais para nós. Deus tem salvação, Deus tem bênçãos, Deus tem restituição, né? Deus tem a cura. Deus tem muito mais coisa do que nós buscamos. Às vezes eu chego na igreja para uma coisa. Deus derrama mais. Às vezes eu chego na igreja com um propósito. Deus faz outras coisas. Às vezes eu chego na presença do Senhor esperando resolver uma coisa. Deus resolve uma e dá outra. Aí você fala assim, eu quero resolver o meu problema do mês financeiro. Está me faltando aqui R$1.500, R$2.000. Deus vem com algo já preparando para o outro. Ele já te dá, você resolveu o do mês que vem, já te dá aí 9.000. Vai resolver os seus outros problemas já do próximo mês. Sabe? Deus é fiel. Deus cumpre os seus propósitos. Deus faz aquilo que precisa e ainda mais.
E imediatamente a mulher ficou sã. Enfrentou o medo, a solidão, a lei. Uma impura que toca no santo de Deus. Nós somos pecadores diante de um Deus santo que tem muito para derramar sobre as nossas vidas, que tem muito para fazer sobre as nossas vidas. A tua fé te salvou. A nossa fé. Sem fé é impossível. Crer, adorar, vivenciar. Para eu experimentar os milagres, eu preciso estar do lado de Jesus. Do outro lado não tem. Do outro lado pode ter um tapa-buraco. Resolve um, te dá outro. Né? Resolve um, te dá outro. E assim você vai viver num tapa-buraco da vida. Achando que alguma coisa está resolvida, mas toda hora enroscado. É o laço do passarinheiro que fala. Às vezes vai soltando de um, encostando no outro. Soltando de um, encostando no outro. Daqui a pouco a gente está preso. A gente não precisa mais de cura. Daqui a pouco a gente precisa de libertação. Daqui a pouco a gente precisa sair das garras do inimigo. Mas Deus também é santo para realizar isso na nossa vida. Deus também é poderoso para limpar, para curar, para trazer vida. E aí fala, né? E quando chegou a casa, ainda tem outro, né? E aí fala que quando ele chega, disse-lhe: retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. Dorme. Jesus às vezes tem palavras contrárias às palavras do mundo para nós. Jesus às vezes tem palavras contrárias às palavras, às vezes, até de pessoas que estão ao nosso redor, que não creem no mesmo Deus que a gente, que não vivenciam os mesmos milagres que nós, que não acreditam que o Senhor é capaz de realizar a sua obra ainda nesses dias. Quando nós estamos ao lado de Jesus, os milagres acontecem. E às vezes Jesus pede, ó, abre um pouco, tira um pouco essa pessoa daqui, ó. Tem gente que quando a gente quer experimentar o milagre, a gente precisa se afastar um pouco. Tem gente que nós precisamos dar uma parada aí, vai. Segura um pouco, segura. Fica um pouquinho em silêncio. Não quero ouvir mais sua voz, não. Eu quero ouvir Deus. Segura um pouco aí. Vamos declarar coisas boas. Vamos profetizar sobre o milagre. Vamos anunciar Deus nessa obra. Para um pouquinho de reclamar. Para um pouquinho de ser inconveniente. Tem pessoas que a gente precisa falar. Você está sendo inconveniente nessa situação. Inconveniente nessa situação. Fica um pouquinho naquele quarto lá. Deixa só a gente aqui. A gente vai viver o milagre. E se ele não acontecer, Deus também é soberano. A gente vai adorar esse Deus. A gente vai experimentar aquilo que Deus tem para nós. Mas a gente não vai murmurar. Eu não vou perder a minha bênção por causa da sua inconveniência. Eu vou vivenciar Deus. E eu vou experimentar aquilo que meu Deus tem para mim hoje. Sabe? Jesus falou, ó, libera a sala. Libera a sala. Mas afastado do povo, Jesus entrou, tocou a menina pela mão e a levantou. Jesus é aquele que levanta. Jesus é aquele que dá vitória. Jesus é aquele que traz vida. E por último, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse, crê vós que eu posso fazer isso? Disseram, sim, Senhor. Tocou então os olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Crer em Cristo muda as nossas vidas.
seja feito segundo a vossa fé. Aqui Deus falou comigo. Então assim, e se Deus falasse hoje? Seja feito segundo a vossa fé. Para os próximos anos da sua vida. Você já tem colocado diante de Deus os próximos anos? Imagina se Deus falasse hoje. Minha fé continua nessa vidinha. Minha fé continua assim. Senhor, do jeito que tá bom. Às vezes Deus quer que a gente profetize. Às vezes Deus quer que a gente alargue as fronteiras, como disse Jabez, na sua oração. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Às vezes Deus quer que a gente viva os milagres. Um pouquinho mais além do que eu estou vivendo hoje. Às vezes Deus espera de nós que a gente creia em coisas novas. Imagina se Deus falasse para você hoje, vai ser feito segundo a sua fé. Você vai continuar assim, É só isso que você quer. Você não tem planos novos, Sérgio? Você não tem sonhos novos? Sem colocar diante de Deus isso, para os próximos anos, 5 anos, o que Deus vai fazer e vai projetar a minha vida? Onde Deus vai me levar? O que eu quero fazer? O que Deus pode realizar na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos? Senhor, estou apresentando agora. Às vezes a gente precisa ouvir Deus falando isso e falando assim. Deus falou comigo sobre isso. Seja feito segundo a vossa fé. Onde a sua fé está alcançando? O que a sua fé está projetando? O que você está querendo? Você pode querer o que quiser. Ele é Deus. Roberta perguntou para mim ontem. Que é? Você gostaria de ir para o Japão? Eu falei, só para passear não. Mas se tivesse um propósito, alguma conferência, alguma outra coisa, ir lá e depois eu passeasse, beleza, eu vou. Mas não é um lugar que eu queria passear. Talvez o Okinawa gostaria. Né? Não é verdade? Então, é o sonho dele. E pode projetar. Né? Não, estou falando. Mas o meu seria um outro lugar. Né? Qual seria o lugar do mundo que você gostaria de ir, Paulo? Qual seria, Bruna? Inglaterra. Já está com o visto, com o passaporte pronto? Já está com ele? Tem que fazer, preparar. Né? Mas é meu sonho, igual eu quero ir. Né? E falar, André, você pode pagar. Né? Projeta a fé. Não, tô falando assim, mas você pode. Não, tô só brincando, mas você pode. E projetar. E por que não? Né? E por que não? Arriscar um sonho. Aqui eu tô falando de viajar. Mas outro sonho. Né? Tem pessoas que têm outros sonhos na vida. Eu quero morar em uma casa térrea. Eu já falei para o Roberto várias vezes, quero morar um dia numa casa térrea. Quero ter um cachorro. Né? Não, mas estou brincando. Né? Sem edícula para a sogra não morar. Pode até Deus prolonga e me dá mais recurso. Posso comprar outra casa, mas na casa não. Me ajuda a prosperar, Senhor. Tô brincando. Hoje estou engraçado, desculpa. Mas é brincadeira. Né? Mas estou brincando, mas a gente tem que colocar diante do Senhor. Apresentar diante. Por que não? Porque sim, por que não? Porque Deus não pode fazer. Deus pode. E Deus pode às vezes perguntar para você hoje isso. Seja segundo a vossa fé. Eu vou realizar na sua vida os seus próximos 10 anos segundo a vossa fé. E aí? A sua fé está onde? Onde está chegando a sua fé? O que Deus está falando?
Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus dono de todo ouro e toda prata. Deus é o Deus que realiza milagres. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Deus é o Deus que abençoa as nossas vidas. Ele tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Você não precisa contar para ninguém aquilo que Deus quer fazer. Mas você pode sonhar. Você pode planejar. Você pode se organizar. E falar, se Deus me der, eu vou adorá-lo. Melhor coisa para fazer dentro do avião é adorar a Deus. Né? Dali você chega ao seu destino, ou você chega ao seu destino celestial. E adora a Deus. E vai adorando. Vai glorificando. Né? Vai projetando o milagre. Deus é fiel. Crer em Cristo muda as nossas vidas. Seja feito segundo a vossa fé. E se Jesus te dissesse hoje? Precisamos crer. Precisamos sonhar. Precisamos profetizar. Deus pode. Deus pode. Aleluia. Vamos orar? Talvez você queira colocar hoje os seus sonhos. Talvez você nunca tinha feito isso. Você quer colocar, quer vir no altar ou quer dobrar os seus joelhos aí onde você está a falar: Senhor, eu desejo isso para os próximos anos da minha vida. Senhor, eu preciso crer mais. Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu quero adorá-lo sem preocupações. Senhor, eu quero vivenciar os milagres na minha vida. Eu quero experimentar essa fé. Pedir aqui para o Cezinha, ele vai fazer essa oração conosco. E enquanto isso, os adolescentes vão chegando e nós vamos participar da mesa do Senhor. Senhor, Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa, Pai, mais esse domingo, Pai. Queremos aqui, Pai, pedir que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda a terra, Pai, que o Senhor é aquele que governa o universo, que o Senhor é todo poderoso, Pai, mas às vezes, Pai, a nossa naturalidade, Pai, a nossa carne não nos permite, Pai, visualizar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai. Muitas vezes, Pai, nos limitamos a acreditar, Pai, que o Senhor não pode fazer ou que não é da sua vontade, Pai, abençoar os seus filhos, Pai. Nós sabemos, Pai, que tudo o que acontece, Pai, tudo o que passamos, Pai, até o sofrimento coopera, Pai, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, Pai. Mas a Tua palavra também traz em muitas vezes que o Senhor tem muitas e muitas coisas para derramar sobre nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que o Teu povo, Pai, que os Teus filhos, eles seriam abençoados para poder abençoar, Senhor. Que os Teus filhos, Pai, dariam muito mais do que aqueles que eles abrissem mão para servir ao Senhor, Pai. Então que o Senhor possa trazer, Pai, em nossos corações novamente, Pai, nesse domingo, Pai, os sonhos que estão guardados, Pai, os sonhos que às vezes a gente deixa de lado, Pai, mas que o Senhor possa trazer de volta isso, Pai. Não, Pai, para que nós tenhamos só apenas uma vida confortável, Senhor, mas para que nós possamos vivenciar e acreditar cada vez mais, Pai, na Tua mão, Pai, no Teu poder, Pai, no Senhor, Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar as nossas vidas, Pai, abençoar, Pai, a Sua igreja, Pai, abençoar cada família aqui, Pai, representada, Senhor. Pedimos que através, Pai, de cada um aqui, Pai, de cada membro dessa igreja, Pai, o Senhor, Pai, um Deus poderoso, Pai, um Deus de cura, Pai, um Deus de provisão, Senhor. Um Deus, Pai, que fiel, que não deixa, Pai, que os Teus filhos mendiguem o pão, Senhor. Que outras pessoas possam ser alcançadas, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Possam ser alcançadas pelo Teu poder, Pai. Que possam elas terem as suas vidas, Pai, renovadas, Pai. As suas vidas, Pai, ressuscitadas, Senhor. Pessoas que às vezes elas estão mortas, Pai, mas elas estão vivas ainda, mas elas não têm sonhos, Pai. Elas já desistiram, elas se encontram, Pai, em uma depressão, elas se encontram com síndrome do pânico, Pai. Muitas vezes elas se encontram na rua, Senhor. Que essas pessoas possam ser tocadas, Pai, por cada um aqui, Senhor. Tocadas pelo Teu Espírito Santo que vive em nós, Pai. E que elas possam ser ressuscitadas, Pai. Ressuscitadas pelo Teu poder, Senhor. Pelo Teu amor, Pai. Pela alegria, Pai, que nós temos, Pai. Em saber, Pai, que somos cuidados, Pai. Que somos amados, Pai.
e que fomos escolhidos a servir a um Deus como o Senhor, Pai, o único Deus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse domingo, Pai. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, Pai, pela vida, Pai, de todos aqueles que apoiam, a Roberta, a tia Carmela, a tia Vera, os seus filhos, Pai. Pedimos que o Senhor continue, Pai, falando através dele, Pai, agindo através da vida do teu servo, Pai, derramando graça, Pai. Te pedimos pela vida do pastor Lázaro, Pai, do pastor Rogério, das suas esposas, seus filhos, Pai. Que o Senhor continue abençoando, Pai, os nossos pastores, Pai. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, Pai. Que o Senhor continue abençoando essa casa, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.